E estamos aqui trazendo esse vídeo para vocês hoje. Uma palavra especial desse momento que estamos vivendo agora. Estamos aqui nos aproximando de Hag HaNukkah, a festa de Hanukkah, traduzida como festa da dedicação. Mais uma festa do povo judeu, uma festa com um valor muito grandioso, expressando os milagres que Deus operou no meio do povo judeu no passado, período ali do Império Grego, Império Seleucida. Deus moveu sua mão poderosa a favor de todos os judeus na terra de Israel. E é claro que a gente quer aqui hoje trazer essa conexão, né, nessa palavra para essa festa, para você que está aqui com a gente, nos acompanhando, você que está junto da gente, caminhando junto. Uma palavra sobre Hanukkah, né? O que o Eterno Deus tem para nós nesse momento, né? Dentro dessa palavra, eu quero, como base aqui, ler com vocês na Bsorat Yohanan, o Evangelho de João, no capítulo 10, Perek Yud, o verso, Pasuk é Kafbet, né? O verso 22, vai dizer assim, você pode acompanhar se você quiser. Vaihi Haga Hanukkah Habayit Birushalayim. E sucedeu que havia a festa da dedicação, a festa de Hanukkah, Habayit Birushalayim, no templo em Jerusalém. Horef Hayah, e era inverno. Vehit Halech Yeshua Bamikdash Ba'ulam Shel Shlomo. E caminhava Yeshua no santuário, ou seja, no templo, nos alpendres de Salomão. Vayesovu ito hayehudim vayomru elav. E se juntaram, rodearam a ele, os judeus, e disseram-lhe, Adana titale et nafshenu. Até quando vai deixar a nossa alma suspensa? Nos revela, nos fala profundamente as Escrituras. Então já começamos a ver dentro da Bsorá, Yeshua lá em Jerusalém, no período dessa festa, período da festa de Hanukkah, não? Escrito aqui, né, na Brit Hadashah, no Novo Testamento, mostrando que até mesmo nessa festa, que não é uma mitzvah da Torá, ou seja, não foi Deus que ordenou celebrar, mas é uma celebração do povo judeu pelos milagres que Deus operou, e aqui eu já quero deixar para você, se você quer conhecer a história profundamente, quando foi que surgiu Hanukkah, com todos os detalhes da história, olha, aqui em cima você vai ter um link para o vídeo no nosso canal, onde você pode acompanhar essa história profundamente. Eu trago ali para você todo o cenário histórico, com detalhes, como foi que ocorreu, como foi que surgiu a festa, a partir de quando começou a se celebrar essa festa no meio do povo judeu. Mas, olhando para esse evento em que nós vemos o Messias, Yeshua, em Jerusalém, no templo, nessa festa, um período em que se celebra, segundo as palavras de Flávio Josefo, ali historiador do primeiro século, né, que também era judeu, né, ele vai dizer, chamar essa festa de Hag HaMeorot, Hag HaMeorot, a festa das luzes. Então veja que coisa especial, na festa das luzes, como consta aqui na Bsorat Yohanan, no Evangelho de João, no capítulo 10, verso 22, Yeshua estava em Jerusalém, no templo, no período dessa festa. Né? E isso é muito especial, por quê? Porque traz uma mensagem poderosa para a gente, uma mensagem que é o que nós queremos trazer para vocês aqui hoje. Nós estamos vivendo um tempo realmente, acredito que em todo o tempo, toda a história, houve períodos de muita iluminação,
períodos de luz, e também houve períodos de trevas. E quanto mais nós vamos nos aproximando, né, da meia-noite espiritual, no cenário dos últimos dias, as trevas vão se tornando mais intensas, né? E essa mensagem de Hanukkah, ela se faz muito mais necessária, né? Ou seja, em meio às trevas, como é que eu posso entender Hanukkah para mim agora? O que Deus está falando comigo, está falando com você? Por meio desse exemplo, por meio dessa referência do nosso Mashiach Yeshua, o Messias de Israel, único e verdadeiro, né? O que Deus está falando conosco? E sim, é uma palavra, e eu acredito, de caráter urgente, porque no meio das trevas que estamos vivendo, e essas trevas que inundam o mundo, ela está em todas as camadas da sociedade, nas famílias, quer seja famílias pobres ou ricas, né, famílias da alta sociedade, da classe média ou da classe baixa, da classe operária, dos trabalhadores, dos ricos e pobres, dominantes do mundo, ou mesmo que não tenha tanta influência no mundo, as trevas estão em todo lugar. Pois, como também está escrito, o mundo jaz no maligno. Mas também foi escrito a nosso respeito. Nós somos considerados como Bnei Or, os filhos da luz, porque temos a luz, porque temos a Torá de Deus em nós, como disse o nosso rei Davi, sempre estamos mencionando isso, né, no Seder Havdalah. Ele disse: lâmpada, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, a Torá ilumina o nosso caminho, né, a direção que temos que caminhar. E as palavras do nosso Mashiach Yeshua, ao dizer Ani Or Haolam, eu sou a luz do mundo, e depois dizer Atem Or Haolam, ele também está dizendo, vocês são a luz do mundo, agora vocês brilham no meio das trevas. Por quê? Recebemos a Torá, os mandamentos de Deus, temos o testemunho de Yeshua, ou seja, temos o Ruach HaKodesh, nós temos o Espírito de Deus. Então podemos sim brilhar no meio das trevas. Lembrando que a luz também, ela é comparada ao conhecimento. E vice-versa, né? O conhecimento comparado à luz. Ora, já podemos dizer da própria história, o período do iluminismo. Né? O que era o iluminismo? Depois do período do obscurantismo da Idade Média, em que a própria Igreja Católica proibia o conhecimento, muitas das vezes até com ameaças de morte, né? Qualquer pessoa que buscasse muito conhecimento mostrava que a igreja estava parada no tempo, né? E isso foi o momento conhecido na história como obscurantismo. Logo depois disso veio o iluminismo, que é o que a período filosófico, os filósofos começaram a sair, enfrentando a igreja e trazendo conhecimento, o conhecimento começou a crescer. Então, sim, também a luz é comparada ao conhecimento, o conhecimento comparado à luz. E nós temos o conhecimento profundo, né, das Escrituras, da revelação divina. Então, também ser luz representa ter o conhecimento verdadeiro. Então, sim, nós temos o conhecimento para aqueles que estão em trevas. Somos testemunhas de Yeshua nesses últimos dias para poder brilhar. Brilhar para quem está distante de Deus. Nós temos a palavra da vida, pois nós fomos alcançados por essa luz, por essa palavra da vida. Yeshua é a luz que ilumina todo ser humano que vem ao mundo. E nós temos essa luz. Então, sim, brilhar nesse período de escuridão, Hanukkah, para a gente esse ano, está representando algo muito significativo. Nós estamos olhando para um cenário mundial de um quadro profético muito grande. Nós vemos guerras que estão sendo mudadas por acordos de paz, o mundo está entrando num quadro de paz, mesmo que parece ser uma falsa paz. Não vamos estabelecer verdades, mas está diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo as coisas acontecerem e cada vez mais vai se tornando mais intenso, porque à medida com que vai se aproximando da meia-noite, no relógio espiritual, as trevas se tornam mais pesadas. Porém, também, em meio à escuridão,
tudo que é luz, que é lâmpada, que emite luz, vai sobressair. E é o que está acontecendo. Agora, nós também, muitas vezes, sentimos a opressão dessas trevas, né? As trevas nos cercam, muitas das vezes elas nos oprimem. Às vezes a gente sente o reflexo dessa escuridão, mas ela não tem poder de apagar a chama que está em nós. Por quê? Porque a chama que está em nós, ela é produzida por azeite. O azeite é o nosso combustível e esse azeite, nesse contexto, ele representa o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus. É por isso que nós precisamos seguir o conselho das Escrituras, em que diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Então, a maneira que temos de não entristecer o Ruach HaKodesh é buscando a santificação, aqui do chá, né? Santidade, afastar-se do que é impuro, afastar-se das impurezas, afastar-se do pecado e se aproximar cada vez mais das coisas de Deus, da santidade, da santificação, buscar agradar a Deus em todos os aspectos. Dessa forma, nós vamos conservando em nós o azeite, a presença divina. Então, esse azeite permanece e a chama, a luz permanece. Né? E aí não há espaço para insetos, não há espaço para demônios, não há espaço para essa escuridão. E como eu mencionei aqui, além de manter a nossa vida intacta na presença de Deus, nós também vamos transmitir conhecimento para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão nas trevas. Então, queridos, celebrar Hanukkah é mais do que apenas celebrar a história, mas é também celebrar a nossa realidade espiritual, principalmente nesses últimos dias. Então, celebre Hanukkah com alegria, lembre dos milagres do passado, mas também lembre-se que Deus continua multiplicando o azeite. Como eu gosto muito de um provérbio judaico que diz: mesmo em um templo destruído e profanado, sempre lá dentro, no meio dos escombros, haverá uma vasilha de azeite que ainda não foi profanada. E é justamente dessa vasilha de azeite, lá dentro de um templo profanado, é que Deus multiplica e faz a luz voltar a brilhar. Então, até mesmo para você que de repente está ouvindo essa palavra hoje, você pode de repente ter caído, ter pecado contra Deus, o seu templo pode ter sido profanado, a sua casa, a sua vida, mas lá dentro de você, dentro da sua alma, se ainda tem uma vasilhazinha, uma botijazinha de azeite, então Deus pode fazer desse azeite multiplicar e novamente a luz voltar a brilhar. Mas o importante é que você tenha a disposição de querer limpar a casa, porque assim foi o que os macabeus fizeram. Eles limparam o templo, eles tiraram as abominações e as impurezas, e assim, dessa forma, foi como eles encontraram a vasilha de azeite. Então, que o Eterno possa abençoar a todos vocês, meio a tantas dificuldades e impedimentos, né? Essa festa de Hanukkah seja uma festa não só de lembrança do passado, mas de celebração do presente, de renovo espiritual, de uma vida cheia do Espírito de Deus, cheia de luz, cheia de poder, de virtude, de unção na presença de Deus. Que o Eterno abençoe a todos. Hag Hanukkah Sameach é a maneira como nós desejamos a todos. Que o Eterno abençoe a você, a sua casa, a sua família e não esqueça de continuarmos caminhando juntos, temos muita coisa para compartilhar com todos vocês. Shalom Uvrachá, nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom a todos. Mais uma vez, Hag Hanukkah Sameach para todos.